Bom dia, meus irmãos. É um prazer estar na casa do Senhor ao domingo, no dia que nós nos juntamos para louvar e adorar ao Senhor. É um prazer estar realmente nesta igreja e tem sido um prazer muito grande estar com os irmãos domingo após domingo. E estamos gratos também ao nosso pastor, não só se ele é baixo em estatura, é muito grande não só em generosidade, mas sobretudo numa característica que tem aqueles que são tocados por Jesus Cristo, que é a graciosidade, que é esta ação de não só receber graça pela salvação, mas de transmitir graça. E isso para mim tem sido uma lição que tenho aprendido com ele de perto e tem sido para mim uma grande bênção. Portanto, isto é sinal que nós devemos orar realmente pelo nosso pastor e que esta característica que ele tem possa também transbordar a todos nós como igreja. Mas, queridos irmãos, queria os convidar a ficarmos de pé para podermos meditar na palavra de Deus e queria convidá-los a podermos abrir no segundo livro de Reis, no capítulo 23, e iremos ler os versículos 1 até ao versículo 23. Segundo livro de Reis, capítulo 23, e vamos fazer a leitura do versículo 1 até ao versículo 23. Penso que já todos encontraram, então diz o seguinte: Então deu ordem o rei e todos os anciãos de Judá, de Jerusalém, se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até ao maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrada na casa do Senhor. O rei pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu esta aliança. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Hilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, e para o poste ídolo, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua, e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo que levou para fora de Jerusalém até ao vale de Cedron, no qual o queimou e reduziu a pó que lançou sobre as sepulturas do povo. Também derribou as casas da prostituição cultual que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. A todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba. E derribou os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué, governador da cidade, à mão esquerda daquele que entrava por ela. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificaram sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Também profanou Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro, a qual ficava no átrio, e os carros do sol queimou. Também o rei derribou os altares que estavam sobre a sala de Acás, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que fizera Manassés nos dois átrios da casa do Senhor. Esmigalhados os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam de fronte de Jerusalém, à mão direita do monte da destruição, os quais edificava Salomão, rei de Israel, para Astarote, abominação dos Sidónios, e para Quemos, abominação dos Moabitas, e para Milcom, abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente fez em pedaços as colunas e cortou os postes ídolos, e o lugar onde estavam encheu ele de ossos humanos. Também o altar que estava em Betel e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, esse altar junto com o alto do rei derribou. Destruiu o alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste ídolo.
Olhando Josias ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte. Mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar, e assim o profanou, segundo a palavra do Senhor, que apregoara o homem de Deus que havia anunciado estas coisas. Então perguntou: que monumento é este que vejo? Responderam-lhe os homens da cidade: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e apregoou estas coisas que fizeste contra o altar de Betel. Josias disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos, com os ossos do profeta que viera de Samaria. Também tirou Josias todos os santuários dos altos que havia nas cidades de Samaria, que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor à ira. E lhes fez segundo todos os atos que tinha praticado em Betel. E matou os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares, e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou para Jerusalém. Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa celebrou ao Senhor em Jerusalém. Até aqui a palavra do Senhor. Tenham vontade de sentar. Meus queridos irmãos, este texto parece longo, mas eu espero que a mensagem de hoje não possa ser como uma espada, não possa ser longa e chata. Mas para nós termos uma ideia daquilo que aqui se passou, nós temos que ver todo o contexto do qual nós estamos a falar. E, sobretudo, quando estamos a celebrar uma semana que nos fala da reforma e, sobretudo, do impacto que a palavra de Deus teve na vida de homens e mulheres, melhor é nós irmos à palavra de Deus e vermos como a sua palavra tocou e transformou a vida deste homem. À altura que nós estamos a falar, o reino de Israel estava dividido em dois. E o motivo que deu razão a esta divisão vai se repetir à medida que os reis vão reinando. Um após outro vão conduzindo os dois reinos pelo caminho da idolatria. Com a construção do Templo de Salomão, nós atingimos o ponto máximo da história religiosa de Israel como nação, como reino unido. O reino estava unido e o povo de Deus pôde, com esplendor jamais visto, mostrar a todas as nações ao redor a grandeza do Deus de Israel. E isto os irmãos depois podem ver em vossas casas no primeiro livro de Reis, nos capítulos 5 a 8. Mas com a morte de Salomão e devido à sua idolatria, o reino acabou-se por dividir, como também constatamos no primeiro livro de Reis, no capítulo 11, versículo 11. E a morte de Salomão foi aproveitada politicamente por Jeroboão, que usou uma antiga rivalidade entre Efraim e Judá e os pesados impostos praticados pelo rei sobre as tribos do norte para dividir o reino de Israel entre norte e sul, que também podem comprovar depois em 1 Reis, no capítulo 12. O reino do norte, Israel, vai enverdar por um caminho de idolatria e acabou por cair nas mãos de um reino poderoso, cujo nome é a Assíria. O reino do sul, o reino de Judá, deste qual agora Josias é o rei, vai cair mais tarde nas mãos da Babilónia, também por ter caído na idolatria. Foram consequências nacionais de uma monarquia que foi desleal à aliança com Deus. Deus não falhou em relação ao seu povo. Foi o povo que, guiado pelos seus reis, vai falhar e falhou em relação a Deus. Mas houve exceções. E é desta exceção que eu quero falar convosco hoje, ao qual este texto que nós acabamos de ler se refere. Depois de dois reinados apavorantes em Judá, nomeadamente de Manassés e de Amon, nós deparamos-nos novamente com um rei à altura do padrão estabelecido por Davi. E eu quero convidar os irmãos a podermos ir uma página atrás, no capítulo 22, para vermos o bilhete de identidade deste rei. Como ele é identificado. Diz o seguinte, 22, 1 e 2. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai,
e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Meus queridos irmãos, como é bom se nós pudermos ter também este bilhete de identidade. Josias era rei de Judá e na sua vida ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou no caminho de Davi. Isto é, ele tinha o mesmo zelo e o mesmo temor a Deus que Davi teve, o seu antepassado. E vemos também no verso 2 deste mesmo capítulo que os seus atos estiveram de acordo com o mandato da aliança com Deus em Deuteronômio 5:32, que Deus deu ao povo de Israel, que era obedecer a Deus e viver feliz. Na sua vida, Josias dedicou-se totalmente à conduta aprovada por Deus, à medida que ele ia tomando conhecimento dela. Não deixa de ser curioso também um pormenor bastante interessante na palavra de Deus. Neste capítulo 1, não deixa de ser interessante a menção que o texto bíblico faz da mãe e da avó de Josias neste mesmo início do capítulo, deixando a impressão que elas provavelmente tiveram muito a ver com a sua devoção ao Senhor, fazendo-nos a nós lembrarmos de alguém no Novo Testamento que também aprendeu das Sagradas Escrituras pela sua mãe e pela sua avó. Não devemos reter aos nossos filhos os ensinamentos da palavra de Deus. E é nossa obrigação ensiná-los à luz desta mesma palavra o certo e o errado, o verdadeiro e o falso, desde os seus primeiros anos de vida. Mas, deixando este parênteses, meus irmãos, olhando para o texto, aos 26 anos de idade, Josias começou a sua maior tarefa como rei, como reformador religioso. E ele começou, no decorrer do capítulo 22, a reparar a casa do Senhor, já que o templo tinha sido negligenciado, desonrado e usado de forma indevida nos dois reinados anteriores, o de Manassés e o de Amon. E no decorrer dessa restauração é achado o livro da lei que estava perdido naquele recanto. E este livro, na realidade, é o rolo e provavelmente uma cópia de Deuteronômio, pois as reformas que Josias fez são aquelas que estão relatadas no capítulo 23, que seguem a seguir neste livro e que nós já tivemos a oportunidade de ler. Assim, a base de reforma de Josias foi a palavra de Deus, que, perdida há muitos anos, foi achada no templo e essa restauração foi feita. O livro foi encontrado pelo sumo sacerdote Hilquias, que passou para o escrivão Safã e leu para si este livro e depois leu diante do rei, e o rei ficou muito impressionado, como nos dizem os versículos 10 e 11 do capítulo 22. Quando Josias ouviu acerca do conteúdo que lhe liam em voz alta, a sua reação foi de profunda perturbação. Ele ficou alarmado, ele ficou aflito com as palavras do livro, porque a lei não estava a ser observada. E o povo estava a desagradar a Deus com os seus pecados. A sua reação foi de imediata, contrição, exprimida pelo sinal comum de lamentação e de sofrimento, que é o rasgar das vestes. A reação de Josias mostra que o conteúdo do livro era mesmo muito sério e que estava contido nele também, que era a condenação da idolatria, de tudo aquilo que era colocado no lugar de Deus. Não tinha sido atendido e o rei temia as consequências. E nesta reação evidencia-se o efeito da lei de Deus, sobretudo no coração de Josias. As reações demonstram um verdadeiro arrependimento. Aquele arrependimento que rasga o coração mesmo antes dele ter rasgado as suas vestes. É aquele arrependimento profundo de quem é confrontado pela palavra de Deus. Sabe que fez mal, sabe que errou, mas não quer voltar a fazer, comprometendo-se a seguir a vontade de Deus. E depois de se humilhar diante de Deus, Josias deu ordens para que se consultasse o Senhor. E por isso o sumo sacerdote, o secretário e o ajudante real recorreram
a Hulda. É provável que ela fosse uma profetisa da corte real, que era consultada quanto a questões de Estado. E vemos esta pista através de Deuteronômio 18, 14 a 22, porque havia pessoas assim na corte. O local onde ela morava, que o texto nos dá, e o facto de estar casada com um oficial da corte, que nos diz o versículo 14, indica que ela era mesmo parte do grupo de pessoas ligado à corte. Mas o interessante de nós observarmos aqui é que Josias procura intencionalmente uma palavra da parte do Senhor. E esta profetisa confirma a própria conclusão a que o rei já tinha chegado, que a ira de Deus era contra Judá, porque as exigências do livro tinham sido ignoradas. Talvez nós pudéssemos alegar, ou tentar alegar, que se tinha deixado de obedecer ao livro porque ele se tinha perdido no templo. Mas o livro tinha ficado perdido porque tinha deixado de ser importante. Presumivelmente no reinado de Manassés. E a falta da palavra de Deus havia conduzido o povo àquele estado deplorável em que estava. O rei Josias percebeu o quanto o povo estava longe de Deus e convocou para ouvir aquela leitura e para a renovação do pacto com o Senhor. Então, meus irmãos, vamos entrar no texto que nós acabamos de ler. E, sobretudo, eu gostaria que nós pudéssemos guardar 3 verdades nesta manhã. A primeira é que a leitura pública do livro da lei e o estabelecimento do pacto que foi feita e que nós encontramos nos versículos 1 e 3. Em vez de se contentar porque a nação seria poupada da assolação durante o seu reinado, Josias procurou um retorno de toda a nação a Deus, levando o povo a estabelecer um pacto com o Senhor com base no livro da lei. Josias convocou a todos para ouvir a leitura da lei e a comprometerem-se a obedecer o Senhor, como nós podemos ver na descrição destes 3 versículos. Ele reúne representantes do povo inteiro para esta leitura pública do livro da lei. E é interessante que o texto nos dá os pormenores desde os anciãos, ou seja, os chefes das famílias de Israel, e também líderes civis que representavam todo o povo judá, desde os sacerdotes e profetas a representar o segmento religioso. Ou seja, Josias reuniu todo o povo, desde o mais pequeno ao maior, tanto os cidadãos comuns como os poderosos e importantes. Todo o povo estava ali, junto à coluna que constituía o lugar indicado para o rei ficar em adoração diante de Deus e do povo. E isto mostra a vital importância daquele discurso que Josias iria fazer para a nação. E Josias fez um compromisso público de obedecer completamente ao Senhor, fazendo tudo o que era ordenado no livro da aliança, no qual o povo tinha acabado de ouvir a sua leitura. O rei e o povo renovavam assim, desta maneira, o seu compromisso com as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E mencionam-nos as exigências da aliança. Assim como no versículo 3 nós vemos os mandamentos, os testemunhos e os estatutos. E estas 3 palavras são palavras que são usadas repetidamente em Deuteronômio para descrever as leis da aliança que Deus fez com Israel no Sinai e apontavam constantemente para as obrigações que decorriam deste pacto para o povo jamais o esquecer, que são temer a Deus e conhecer e cumprir todas as palavras da lei. E de seguida nós observamos as palavras de todo o coração e de toda a alma. E, meus irmãos, estas palavras fazem-nos viajar, porque elas apontam para o Shema contido em Deuteronômio 6, versículos 1 a 9. O Shema é a declaração de fé do povo judeu, denominada por esse nome por causa da palavra inicial dessa declaração. Ouve, ó Israel. E esta declaração que nós lá encontramos em Deuteronômio, no capítulo 6, e que podemos ver nos versículos de 1 a 9,
esta declaração expressa em poucas palavras o mais importante que o povo tinha para guardar, que o Deus de Israel é o único Senhor. Isto é, Ele é o único Deus, pois só o seu poder se estende a todas as nações e Israel tem de o adorar de forma exclusiva e só a Ele e mais ninguém. Encontramos também estas palavras, curiosamente, depois no Novo Testamento, quando Jesus nos dá um resumo da lei que podemos encontrar nos Evangelhos, como em Mateus e em Marcos, mas, por exemplo, em Mateus 22, 36 a 40. O povo renovou a sua aliança com Deus, o único Senhor. E aquele discurso de Josias perante toda a nação confirmou esse compromisso do rei do povo para com Deus. Mas há uma segunda verdade que eu queria que nós pudéssemos guardar nesta manhã. E que vem em seguida dos versículos 4 a 20. E que é uma descrição intensa, uma descrição longa, com muitos nomes que numa primeira leitura nos escapam, mas que nós devemos guardar aquilo que está escrito aqui. Que foi a purificação do templo e do culto e a consequente destruição da idolatria. Josias intensificou o seu esforço no sentido de erradicar a idolatria e todas as práticas pagãs da vida do povo de Deus. E estes versículos também nos dão uma ideia do quanto o povo se havia desviado de Deus. E mostram a remoção, a destruição de toda a parafernália das práticas idólatras que tinham sido introduzidas, sobretudo por Manassés, no reinado anterior. O facto que o relato disto vem logo após a renovação da aliança deixa implícito que todas estas ações foram executadas como resposta ao livro da lei. Este compromisso não ficou perdido em palavras no ar. Não. Tiveram consequências práticas. E aqui nós começamos a ver as consequências práticas que elas tiveram e que resultaram na purificação do templo e do culto e a consequente destruição da idolatria. Os versos 4 a 14 relatam as reformas que Josias fez em Jerusalém e também em Judá. E os versos 15 a 20 vão nos descrever o fim da idolatria em Betel e todas as outras cidades de Samaria. No verso 4 e seguintes, nós vemos que Josias mandou tirar do templo tudo aquilo que fosse devotado à idolatria. E queimou a leste de Jerusalém, como nos diz o texto, nos campos de Cedron, tudo aquilo. E nós, por mais que não queiramos, ficamos de boquiabertos ao vermos que havia no templo vasos para sacrifícios a Baal, a divindade dominante na região cananeia à volta de Israel. Não nos esqueçamos que este era o povo de Deus, o povo eleito, pelo qual Deus iria fazer a diferença diante de todas as outras nações da terra. E que adoravam ao exército do céu, isto é, aos astros, entre outras coisas que nos diz o versículo 5. O povo havia seguido os seus líderes na apostasia e na profanação das coisas de Deus. E diz-nos o verso 8 que Josias levou a cabo esta reforma. E dá-nos aqui uma referência geográfica, porque nos diz que ele levou a cabo esta reforma desde Geba até Berseba. Geba ficava no extremo norte de Judá e Berseba ficava no extremo sul. Ou seja, Josias estava a implementar esta reforma por toda a Judeia. Estava a centralizar a adoração de todo o reino de acordo com os preceitos de Deuteronômio 12. Locais associados à idolatria foram arrasados, para que não voltassem a ser usados para mais nenhum sacrifício a qualquer Deus e para que não fosse posto no lugar de Deus. E isso foi feito com os altos em todo o território de Judá e até em Tofete, onde até sacrifícios de crianças eram efetuados, como nos diz o versículo 10. No versículo 11 descreve que tirou cavalos que outros reis tinham dedicado ao sol.
povos vizinhos de Israel tinham esta prática de adorar ao sol como uma divindade. Israel, em vez de ser usado por Deus para ser a diferença para as outras nações, nós vemos por estes versículos que eles parece que tinham adotado todas as práticas idólatras para a nação. No versículo 12 continua esta reforma, dizendo que derrubou altares usados na adoração de astros por Acaz, Manassés e Amon, e assim reverteu a adoração para Deus. No 13, que derrubou os altos construídos por Salomão para os deuses das suas esposas estrangeiras. E estas informações nós sabemos pelo primeiro livro de Reis, no capítulo 11, versículos 1 a 8. Até Salomão, no fim da sua vida, trouxe idolatria para Israel. No 14, fez em pedaços, cortou, arruinou os recintos sagrados que datavam dos dias de Roboão, nos quais havia colunas e postes ídolos. Meus queridos irmãos, isto foi uma reforma e tanto. Isto foi uma reforma que não ficou só em palavras, mas ficou em ação, em atos. E o interessante que nós vemos neste texto, e que já vimos aqui até o versículo 14, é que toda esta reforma não fica só em Judá, em Jerusalém, mas vem mais além. E nos versículos 15 e 20 nós encontramos a reforma de Josias alcançando partes do antigo território das tribos do norte, como Betel. O reduzir a pó e cinzas o altar em Betel, que havia sido construído por Jeroboão I, com o intuito para adorar bezerros de ouro, e que nós vimos esta história em 1 Reis, no capítulo 12 e nos versículos 28 a 31, e que vai marcar o reino, a idolatria, do reino do norte, a quando da divisão dos dois reinos, descreve o fim da idolatria naquele local agora por Josué. Ele reduziu a pó, cinzas, o altar em Betel. Josias estendeu as suas reformas para o antigo reino do norte, ao tirar todos os santuários nas cidades de Samaria, bem como matou os sacerdotes de Baal. Meus queridos irmãos, estes sacerdotes não eram levitas, mas aqueles que lideravam o culto apóstata do antigo reino do norte. Eram idólatras que seduziam o povo de Deus a adorarem outros deuses e defendiam isso. Foram mortos de acordo com o estatuto de Deuteronômio 13, 6 a 18, pois o preço da idolatria era gravíssimo e era pago com a vida. As reformas de Josias devem ter sido as mais profundas do que quaisquer outras ocorridas antes. Tal ação ofendeu muita gente do seu tempo, sem dúvida nenhuma. Mas ele estava mais interessado em agradar e obedecer a Deus. E a terceira verdade que eu gostaria que nós pudéssemos guardar nesta manhã e que vem nos versículos seguintes, é a celebração da Páscoa. Josias atingiu o clímax das suas reformas durante o 18º ano do seu reinado, com a celebração da Páscoa na casa de Deus em Jerusalém. Josias foi muito mais além do que simplesmente acabar com o mal. Ele também tomou a liderança na prática do bem, começando a sua campanha de obediência à lei de Deus revelada no livro redescoberto, com a Páscoa celebrada de acordo com os preceitos dados na lei de Moisés em Deuteronômio 16, 1 a 8. Purificado o culto, Josias instituiu de novo as antigas solenidades do povo. E a maior delas era a Páscoa, que foi por sua ordem celebrada de uma forma festiva por todo o povo. A Páscoa de Josias não foi apenas uma festa para comemorar as suas reformas. A Páscoa em si foi observada em obediência do livro da aliança que tinha sido descoberto e lido. A celebração da Páscoa foi um desdobramento natural da renovada aliança entre Israel e o Senhor. A ideia que os versículos nos transmitem é que a Páscoa de Josias foi única no seu âmbito e na sua maneira como foi observada. Em vez da festa da família celebrada em casa, que nós encontramos e que vemos em Êxodo no capítulo 12 e no capítulo 13, Josias realizou uma festa central em Jerusalém, em consonância com Deuteronômio 16,
nos primeiros 8 versículos. E no versículo 22 descobrimos que esta festa não era celebrada, desde os dias de Juízes. E esta pequena informação é a chave de séculos de desgraças nacionais para o povo de Israel. A plenitude da lei não tinha sido cumprida desde a separação do povo de Deus em 2 nações. Ficara apenas uma lembrança na mente dos profetas. O jovem rei não se limitou a abandonar o erro. Ele procurou ativamente a praticar o bem. Queridos irmãos, não houve dedicação maior ao Senhor do que a de Josias, que quase sozinho tirou a nação da idolatria e do caos político para uma época de purificação. Mas infelizmente a sua reforma não durou muito. E a falta de educar filhos piedosos acabou por levar à destruição do país. Esta reforma infelizmente não foi duradoura, porque não houve este encontro consciente com a verdade da palavra de Deus pelos seus próprios filhos. E isto é um alerta para nós. Às vezes a nossa vida precisa de reformas. Quando a examinamos, quando sondamos o nosso coração e observamos as nossas atitudes e verificamos que elas não condizem com a justiça, a consagração, o temor e a santidade que nós aprendemos das Escrituras. E então, nós precisamos de reformar. Com Josias, nós aprendemos que qualquer reforma começa com o conhecimento da palavra de Deus. Começa com o momento íntimo que Josias teve com Deus através da leitura da sua palavra, sem a qual não pode haver uma vida reta, santa e justa, porque só andaremos orientados pelas nossas inclinações e interesses. Talvez hoje alguns de nós precisem de firmar uma aliança com Deus, em Cristo Jesus. Outros talvez precisem de renovar a aliança que um dia já firmaram com o Senhor. Se for esse o caso, é preciso arrependimento e contrição. É preciso saber que não é confortável nem fácil e que teremos que estar mais empenhados em agradar a Deus do que aos homens à nossa volta. É preciso não só abandonar o pecado ou o erro, mas também procurar intencionalmente agradar a Deus com tudo aquilo que nós somos e fazemos. Tudo começa com o livro. Temos de reaprender a ler a Bíblia. E, sobretudo, temos que reaprender a vivê-la e a vivê-la integralmente, de forma completa. Deixar que o Senhor possa limpar o nosso coração, as nossas prioridades, as nossas falhas, os nossos ídolos e converta o nosso coração exclusivamente para si, mas de uma maneira profunda, de uma maneira total e de uma maneira completa, tal qual ele fez com Josias. Queridos irmãos, para terminar, queria ainda convidá-los a podermos ler o versículo 25, deste capítulo 23 que nós lemos, e que diz assim, e referindo-se a Josias: antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Meus queridos irmãos, que assim seja conosco. Que estas possam ser as palavras que outros possam dizer de nós no final da nossa vida aqui na terra, no final da nossa caminhada aqui nesta terra. Vamos terminar e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra transformou, transforma e transformará sempre corações, Senhor.
Te agradecemos por este exemplo magnífico, Senhor, da forma como tocaste na vida do teu servo Josias, Senhor. Obrigado, Senhor. E te agradecemos, Senhor, porque depois destes anos todos nós podemos contemplar, Senhor, a transformação que tu operaste na vida deste homem. Senhor, te agradecemos porque tu também podemos, aliás, nós comprovar a transformação que tu fizeste nos nossos corações e fazes através das tuas palavras. Senhor, pedimos a tua bênção e a tua direção, Senhor, para que nós possamos deixar tudo aquilo para trás que nos está a atrapalhar, que nos está a fazer ficar com medo de nos entregarmos de uma forma total e completa a ti e à tua vontade. Senhor, que possas ser com cada um aqui presente e usa-nos, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Usa-nos para que nós possamos tocar no coração de outros que ainda não te conhecem, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Pai, dá-nos a coragem, Senhor. Dá-nos a força e a direção que precisamos nestes tempos difíceis, onde estamos cercados, Senhor, por tanta coisa, por tanta tentação, Senhor. Mas, sobretudo, Senhor, dá-nos força para que nós possamos olhar para cima, saber de onde vem o nosso socorro, Senhor, e que nos possamos fortalecer em Ti, Senhor. Que o Teu nome possa ser honrado e glorificado através da vida de cada um que está aqui hoje presente. É isso que pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.